Todas as previsões para a economia brasileira neste ano são negativas. O PIB, Produto Interno Bruto, que é tudo aquilo que é produzido no país durante o ano, deve diminuir entre 4 e 6 pontos percentuais, por causa da queda na atividade trazida pela pandemia do novo coronavírus. Mas alguns setores do agronegócio podem aproveitar o momento e até crescer, amenizando um pouco o desespero geral. Dados da CNA indicam que a produção de carnes e de grãos deve crescer quase 10% este ano, ultrapassando 700 bilhões de reais. A atividade pecuária deve aumentar 10,7%, chegando a 436 bilhões de reais. Já a produção agrícola pode subir 8,7%, para algo em torno de 266 bilhões de reais. Um estudo divulgado pela consultoria do Senado traz mais dados otimistas, desta vez elaborados pelo governo. Feita com metodologia e números diferentes, a previsão do Ministério da Agricultura estima que a produção total deve aumentar 7,6%. A produção animal deve crescer 6,7% e a vegetal 8,3%. Destaque para o café, o milho e a soja, que devem ter uma maior procura no mercado internacional. O agronegócio derrota o coronavírus. Não é essa pandemia que vai impedir a agricultura de continuar produzindo e carregando o Brasil nas costas, como se diz normalmente, não é? E o que o governo pode fazer? O governo pode apresentar um belo e competente plano safra para dinamizar ainda mais a nossa produção rural. Mas nós estamos preocupados já com a safra 2020-2021. Estamos cobrando, junto com as nossas entidades de classe, do ministro Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, regras mais claras para o ano de 2021. A taxa de juros tem que cair. Não podemos aceitar uma inflação na ordem de 3% e pagarmos um juro de 8% a 9%. Se o Brasil tem hoje 380 bilhões de dólares de reserva, mais de 90%, desde o governo Fernando Henrique até agora, passaram pelo agronegócio brasileiro. Apesar do cenário de recessão da economia, com previsão de queda de até 4% do PIB para esse ano, o agronegócio brasileiro pode manter e até ampliar a sua produção e exportação de alimentos durante esse período de pandemia. É o momento de oferecer crédito a juros baixos, principalmente para o pequeno produtor, que é o mais atingido nessa crise. Os dados otimistas foram divulgados pela CNA em março, já em plena pandemia. Mas a Confederação teme que os números não se mantenham tão positivos até o final do ano e vê riscos para as próximas safras, já que os produtores estão bastante endividados. Diante das incertezas que a gente vê para os próximos meses no cenário econômico, a gente acredita num reajuste desses números, que devem ser anunciados aí para os próximos meses, fora que a gente tem que considerar também a condição financeira dos produtores rurais, independente de um faturamento positivo do setor. Tem muitos produtores com a capacidade de pagamento comprometida, dificuldade de acesso a crédito, e a gente já vê também uma perspectiva de elevação dos custos de produção que devem impactar a margem desses produtores. A CNA reconhece que nem tudo são flores. Aliás, a floricultura é um dos segmentos que mais perdeu mercado nessa crise. Entidades do setor, que oferecem 1 milhão de empregos diretos e indiretos, calculam uma perda no faturamento de 90%, num prejuízo acumulado que já chega a 1,5 bilhão de reais. Tem setores que estão sendo afetados de forma negativa, como hortifruti, principalmente os produtos perecíveis, floricultura, com a queda nas vendas por causa da não realização de eventos internacionais e nacionais, produção de leite, produção de algodão, produção de etanol, muito influenciada pela queda do preço do petróleo no mercado internacional. O governo federal tenta se antecipar na liberação de crédito para o agronegócio, ao mesmo tempo em que corre para manter a compra dos produtos da agricultura familiar. Mas os trabalhadores veem problemas na efetivação desses programas e ainda acham que o dinheiro é pouco. Em termos específicos econômicos, a gente pode citar aí um conjunto de 3 grupos de políticas.
Primeiro, a prorrogação das operações de crédito, de investimento e custeio, dos prazos de pagamento, a criação de linhas de crédito para pequenos e médios produtores, assim como a manutenção e a expansão de alguns programas que visam, de um lado, aquisição de alimentos, de outro, compra com doação simultânea, assim como programa de alimentação escolar, mesmo sabendo que as escolas tiveram interrupção das suas atividades nesse período de crise. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem sido uma importante ferramenta para a comercialização dos produtos da agricultura familiar. Porém, mesmo com as mudanças que o Congresso fez na legislação, a maioria dos prefeitos e dos governadores estão com dificuldades para construir a logística para adquirir os produtos da agricultura familiar e fazer a sua distribuição com as famílias dos estudantes. Em relação ao PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, os recursos são poucos e a CONTAG defende que o governo federal libere pelo menos R$1 bilhão para a aquisição dos produtos da agricultura familiar.